Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre o fundo Arca Grão, o fundo de previdência do Thiago Nigro, lá do Primo Rico. Vamos falar se vale a pena investir nesse fundo de previdência ou não. Nesse vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre a parte de real estate, sobre a parte de fundos imobiliários que vai ser composta aí dessa previdência privada, se a carteira é boa, se a carteira de fundos imobiliários aí dessa previdência privada tem bons fundos com qualidade, fundos realmente que valem a pena vocês investirem ou não, beleza? Então já estou aqui aberto, né, com esse comunicado aqui mostrando como é a divisão desse fundo de previdência, né, do Arca Grão Previdência, certo? Então ele é um fundo que é composto por 43% em renda fixa, 30% em ações, 18% aqui no IVVB11, o ETF, e 9% em fundos imobiliários. É um fundo de previdência, então um fundo que tem um potencial de segurança, de controle melhor, por isso uma exposição tão grande realmente à renda fixa, né? Tem uma boa parte ações, tem ETF e aqui abaixo os fundos imobiliários. Vou me atentar a essa parte de fundos imobiliários que é a minha praia, que é o que eu entendo de fato e o que eu sou especialista. Vamos falar aqui sobre as escolhas dos fundos imobiliários do Arca Grão. Foram boas escolhas ou não? Então aqui de cara a gente já tem aqui a distribuição dos fundos imobiliários do Arca Grão, tá? 20% KNP11, aí 15% HGRU e CPTS e aqui os com 10%, MCCI, LVBI, PVBI, XPML e por fim JSRE e HGRE com 5%. O que eu fiz, né? Peguei esses fundos imobiliários, peguei essas distribuições aqui de ativos e coloquei dentro da minha planilha de controle financeira, tá? Para me auxiliar de fato e me dar uma visualização muito mais clara do que está acontecendo ali na parte de fundos imobiliários do Arca Grão, para a gente ver como é que está essa distribuição global aqui dos fundos imobiliários. Joguei aqui na minha planilha e estou fazendo uma simulação com investimento de R$100 mil, tá? R$100 mil dentro aí dos fundos imobiliários do Arca Grão. Como é que ficaria essa carteira de investimentos? Então, aqui ao todo R$100.686,628,06 reais, tá? A divisão ficou nesse seguinte formato, tá? 45% em fundo de papel, aqui tá recebíveis imobiliários é a mesma coisa, né? Então 45% em fundos de papel, 15% em fundo imobiliário híbrido, 20% em lajes corporativas, 10% em logística e 10% em shopping e varejo. Essa é a distribuição aqui global do Arca Grão para os fundos imobiliários. De cara aqui, 45% em fundo imobiliário de papel e os outros 55% em fundos imobiliários de tijolo, já nos traz uma ideia de uma carteira de perfil moderado, mas um moderado já puxado para agressivo, né? 45% aí em papel e 55% em tijolo. Quais são as considerações dessa distribuição? A maior posição dessa distribuição aqui do Arca Grão em fundos imobiliários é no KNIP11. KNP11, fundo imobiliário de papel, um dos principais fundos imobiliários hoje da Bolsa, porém ele é restrito para investidores qualificados. Investidores que têm mais de R$1 milhão investidos na Bolsa de Valores. Então, se você não é um investidor qualificado, você não consegue diretamente comprar cotas do KNP, mas através do Arca Grão você vai estar investindo nesse fundo imobiliário. É um fundo imobiliário que, do meu ponto de vista, é muito bom, sempre demonstrou ótimos resultados, ótimas performances. No último mês, com um dividendo muito abaixo do que ele vem entregando, muito abaixo mesmo do que ele vem entregando, você pode até dar uma olhada aí, ficou na casa dos 35 centavos, o fundo que entregava aí mais de R$1 de dividendo, muito por conta da deflação, mas no longo prazo é um fundo que eu acredito demais. Então, como a principal escolha de fundo imobiliário aqui de papel, KNP, na minha visão, é um fundo imobiliário muito bom. Seguindo, HGRU, fundo de varejo, né? HGRU é um fundo excelente, vem fazendo vendas muito boas aí dos seus ativos, tendo lucros excelentes e está trazendo retornos bem interessantes aí para quem é cotista, né? Fica com 15% aqui do patrimônio. Depois CPTS, mais um fundo de papel, também fica aqui na base de 15%. É mais um fundo muito bom, histórico, nem precisa a gente falar muito. O CPTS realmente é um fundo muito bom.
A parte de galpão logística, que eu acho, na minha concepção, ficou deixando a desejar. A gente tem muita opção boa de fundo logístico aí no mercado. HGLG, XPLG, BRCO, entre outros fundos imobiliários. Na minha concepção, dava para ter uma porcentagem maior aqui de logística nessa carteira, visto que é um segmento com muitas opções e muito boas, e é um segmento que ainda tem muito para crescer nos próximos anos, tá? Tem muito a evoluir nos próximos anos, somente 10% do Arca Grão, da parte de fundo imobiliário do Arca Grão, tá em logístico, tá? E aí eles escolheram o LVBI 11 para ser o logístico dessa distribuição deles. Como eu disse, na minha concepção, teria até opções melhores do que o LVBI. O LVBI é um fundo bom, mas poderia ter outras opções, poderia ter uma exposição maior à logística, mas essa foi a escolha aqui para o Arca Grão. Depois, XPML, fundo aqui de shopping com 10%, para mim também tranquilo, melhor fundo imobiliário de shopping hoje, na minha concepção, com os melhores ativos, com a melhor gestão, tá? 10% aqui em shopping, tá? Poderia até ser um pouco maior, porque shopping tem um potencial de valorização muito forte, a recorrência de shopping também é muito boa, mas 10% é aceitável. Eu acho que 10% é pouco para logística, mas para shopping pode ser aceitável para dentro de uma carteira. Depois, PVBI 11, lajes corporativas, foi a escolha deles junto com a HGRE, então 10% em PVBI, depois 5% em HGRE, tá? E 5% também em JSRE, foi aí os 20% das lajes corporativas do Arca Grão, tá? Então eu acho que eles se exporam bem a lajes corporativas com 20%, ótimas escolhas, ótimas opções, são fundos imobiliários que com toda certeza vão se valorizar, hoje estão sendo negociados muito abaixo do valor patrimonial, principalmente o JSRE e o PVBI, tá? O HGRE também ainda está, então tem um ganho de capital bem interessante nisso aqui, tá? Na parte de lajes corporativas. E o último fundo imobiliário é o MCCI 11, fundo imobiliário de papel, tá? Com 10% aqui da distribuição, também um fundo muito bom, gosto bastante desse fundo imobiliário aqui para compor o Arca Grão nos seus fundos imobiliários. Então, resumo dessa carteira, 45% em papel, 55% em tijolo. Na minha concepção, só faltou um pouco mais de exposição a fundo imobiliário de logística, tá? Eu diminuiria um pouco mais essa distribuição a papel para uns 40%, né? 40% ou 35%, aumentaria mais logística e traria outras opções. Seria o que eu, Gabriel, faria na minha carteira de investimento, mas ao todo é sim uma boa carteira de investimentos, tá? Então ficou distribuído aqui um investimento de mais ou menos R$100 mil numa carteira como essa, 210 cotas em KNP, 122 em HGRU, 165 em CPTS, LVBI 90, XPML 98, PVBI 105, MCCI 105, HGRE 36 e JSRE 58. Agora, na hora que a gente vai falar de dividendos, né? Quanto que essa carteira aí de mais ou menos R$100 mil rende? Ela está rendendo aqui na casa de R$ 719,64, um retorno de 0,72%, tá? Retorno que ficou muito abaixo por aquilo que eu falei no início do vídeo, pelo KNP, né? Teve um dividendo muito abaixo do esperado aí no último mês. Creio eu que essa carteira tem tudo para estar rendendo no mínimo 0,8, desde que o KNP volte a trazer um dividendo melhor, um dividendo realmente que ele vinha entregando nos últimos meses. Ele ficou abaixo por conta da deflação, tá? Isso contribui com essa queda dos dividendos. Então, na minha concepção, resumo de tudo que eu trouxe aqui para vocês, é uma carteira bem montada, tá? É uma carteira com um propósito interessante, que vai compor aí somente 9% lá do Arca Grão, mas já é uma carteira bem interessante. Faltou logística, tá? Para mim, faltou logística, mas sim é uma carteira muito boa. Aqui, o material que eu utilizei aqui para estar demonstrando essa carteira para vocês foi a minha planilha de controle financeira, tá? Uma planilha que ao todo tem 9 abas, tá? Planilha compatível com Windows, compatível com Mac, tá? Então, qualquer computador que você tenha aí, você pode utilizar essa planilha. 9 abas ao todo, tá? Você vai ter todo o controle da sua carteira de investimentos, seja fundos imobiliários, ações também, essa planilha aceita, beleza? Então, com as porcentagens,
com os dividendos aqui no mês a mês. Também você vai ter uma tabela de dividendos te mostrando aqui o quanto que você vem recebendo. Então, é um material bem interessante para você montar a sua carteira de investimentos aí em renda variável e ter todo o controle sobre ela. Foi essa que eu utilizei no nosso vídeo de hoje. O link está aqui na descrição. Basta você clicar e baixar agora mesmo a sua planilha de controle financeiro, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessa divisão aqui do Arca Grão. É uma boa carteira? Não é? Faltou algum segmento? Faltou algum fundo imobiliário? Deixe aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Até logo.